Para começar, destaque de Brasília, porque após a votação às pressas na Câmara, chega ao Senado o projeto que altera a lei das estatais. Vamos conversar ao vivo com a repórter Yasmin Costa, que vai trazer todos os detalhes da informação para a gente. Yasmin, explica para a gente qual é o foco, o objetivo dessa proposta. Boa noite, bem-vinda. Obrigada, Daniel. Boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui em mais uma edição do Jornal Jovem Pan. O principal objetivo dessa proposta, a alteração ali feita e aprovada pelos deputados ontem à noite, em uma votação, como você disse, que ocorreu ali meio que a toque de caixa, é alterar a questão da quarentena, o tempo ali de intervalo que uma pessoa pode ter, que a pessoa pode assumir direção de empresa pública e que tenha ocupado ali nesse intervalo, ele não pode ter ocupado a estrutura decisória de partido político ou participado de campanha eleitoral. Hoje, esse tempo, esse prazo é de 36 meses, ou seja, 3 anos. Dentro desses 3 anos, a pessoa não pode sair de uma campanha eleitoral, vamos dizer assim, e ocupar ali um cargo de direção em empresa pública ou também sociedade de economia mista, mas esse projeto aprovado na Câmara dos Deputados mudou essa quarentena e agora o prazo de quarentena é de 30 dias, ou seja, em um mês a pessoa pode migrar de uma campanha eleitoral, um quadro ali, um cargo decisório dentro de partido político e assumir efetivamente ali uma empresa estatal, a presidência de uma empresa estatal ou de uma sociedade de economia mista. Essa proposta aprovada na Câmara, Daniel, também vale ali para os cargos de diretoria de agências reguladoras. Como você disse, eu também aqui no comecinho, essa proposta foi aprovada com muita rapidez dentro da Câmara dos Deputados. Não era uma proposta que estava ali na pauta, sendo analisada, que tinha expectativa de entrar na pauta, mas ela entrou no plenário da Câmara dos Deputados e a toque de caixa foi aprovada, inclusive com um placar elástico. Mais de 300 parlamentares votaram a favor desse texto e ele foi votado justamente pouco depois que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ele indicou o nome de Aloysio Mercadante para ser o presidente do BNDES. O que acontece é o seguinte, Aloysio Mercadante, ele foi coordenador do programa de governo de Lula pela Fundação Perseu Abramo e isso poderia ser classificado ali entre os analistas, essas pessoas que entendem dessa legislação, que esse cargo que ele ocupou da fundação poderia ser um impedimento para ele assumir o cargo como presidente do BNDES. Mas Aloysio Mercadante divulgou uma nota hoje, depois de toda essa repercussão, a assessoria dele divulgou uma nota dizendo o seguinte, que ele não ocupou o cargo na estrutura decisória do PT e não exerceu função remunerada, apenas colaborou no plano de governo. Vale lembrar, né, Daniel, essas restrições envolvendo ali a indicação política para cargos de alto escalão em empresas estatais, ela começou a valer em 2016, logo depois que os esquemas de corrupção e de corrupção ali que foram revelados pela Operação Lava Jato. E essa foi uma forma de impedir essas indicações políticas para esses locais aí privilegiados, cargos de direção e chefia dentro dessas empresas. Mas agora essa proposta sofre aí uma alteração na Câmara dos Deputados e vai para o Senado Federal para análise também dos senadores. Pois é, e em função dessa rapidez, dessa agilidade na aprovação da Câmara Federal, muitas repercussões, inclusive negativas. Agora, Yasmin, já existe uma previsão para esse texto ser apreciado e votado pelos senadores? Vai ter um tempo para eles discutirem, tratarem dessa questão, ou isso também deve ser votado de maneira rápida, ágil? Olha, Daniel, hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele participou da cerimônia de posse do presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas. E na saída ele foi questionado justamente sobre essa proposta, quando que a mudança ali na lei das estatais vai ser pautada no Senado Federal. Ele disse que vai estudar se pauta ainda hoje, pode ser pautada ainda hoje ou mais tardar até o final da semana
essa é a expectativa. E a informação que a gente apurou é a seguinte, que existe uma conversa entre os líderes partidários para que essa proposta já seja votada direto no plenário do Senado Federal. Ou seja, deve acelerar, deve haver um aceleramento também dessa medida dentro do Senado Federal, uma forma também deles conseguirem aprovar da mesma forma como ocorreu na Câmara dos Deputados, e a expectativa é que até o final dessa semana também os senadores analisem essas mudanças aí feitas na legislação que trata das estatais. A gente vai seguir acompanhando por aqui, Daniel. Pois é, assunto importante trazido pela Yasmin Costa. A gente segue em contato. Daqui a pouco ela volta aqui na programação da Jovem Pan News. Seguimos com análise e com opinião para abrir o Jornal Jovem Pan. Rodrigo Constantino, muito boa noite a você. Seja bem-vindo. Queria, claro, sua análise acerca da aprovação rápida, ágil por parte da Câmara Federal. Agora, Constantino, você acredita que o Senado deve ter um posicionamento diferente ou deve ratificar a decisão da Câmara Federal em relação a essa mudança na lei das estatais? Bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Não, o Senado não tem sido resistência de nada absurdo, né? Muito pelo contrário, falta bom senso ali, via de regra. A PEC fura-teto é um exemplo claro disso. Então, eles devem seguir essa irresponsabilidade, essa politicagem que a Câmara aprovou a toque de caixa, que é para permitir, basicamente, a volta do uso político das estatais, que é a marca registrada do PT, né? Veja que daí o perigo de existirem as estatais. Alguns governos mais sérios, mais à direita, como o próprio Bolsonaro, vão tentar blindar essas empresas dessa politicagem, vão tentar manter uma gestão técnica. Só que a existência da empresa não garante que quando a esquerda volte ao poder, ela vai seguir a mesma disciplina, só por causa de uma lei. Ela muda a lei, está aí o exemplo. Então, os mercados estão acusando o golpe, os tucanos, como Tasso Gereissati e João Moedas, estão incomodados, mas fizeram L ontem mesmo, né? Não anteciparam isso? Pois é, também com a gente para analisar os assuntos mais importantes do dia, Alfredo Scaff, a quem também agradeço pela participação. Seja bem-vindo. Ótima noite para você, Scaff. Falou-se muito em Aloysio Mercadante. Ele sim seria beneficiado com essa medida, a aprovação dessa alteração na lei das estatais. Agora, Scaff, você não acha que Aloysio Mercadante pode ser uma espécie de boi de piranha, já que muitos partidos alinhados a Lula também iriam se beneficiar? Os partidos poderiam indicar pessoas para integrar essas estatais e também agências reguladoras. É por aí? Boa noite, Daniel. Boa noite, Constantino, toda a nossa audiência. Veja, esse é um grande retrocesso, Daniel. É uma grande agenda do atraso. Você poder fazer indicação política, que não tem nada de errado, desde que o político tenha a intelectualidade e a gestão suficiente para compor o conselho de determinada empresa. Ocorre que, via de regra, não é assim que acontece. As indicações políticas são simplesmente para acomodar amigos e pessoas de partido político numa série de cargos, dezenas, centenas de cargos em estatais. Eu vejo que essa mudança é péssima para o Brasil, é péssima para o mercado financeiro, não atrai investimentos para o Brasil, não atrai empregos para o Brasil, e os políticos deram uma demonstração que eles pensaram neles e não no país. Porque essa lei das estatais, ela simplesmente trazia uma gestão de excelência, proibindo indicação política para cargos técnicos de gestão, o que nada mais é do que simplesmente razoável. Agora volta-se a agenda do atraso, a agenda museu, aquilo que a gente viu há 20 anos, infelizmente agora nas empresas que se recuperaram financeiramente poderão ter indicações de nenhum saber, de nenhum notável saber jurídico ou notável saber técnico, simplesmente porque a indicação é política. É um grande retrocesso. O Brasil não merecia uma mudança dessa forma, que não traz nenhum resultado positivo nem para o país, nem para a economia.